Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é motivo de alegria estarmos em mais um culto de doutrina, em mais uma segunda-feira juntos, para glorificarmos e exaltarmos o Senhor, como já temos feito, através desses maravilhosos louvores executados por esse ministério. Nessa noite nós temos uma temática muito interessante, já ministrada alguns anos atrás, Abraão e Ló, dois ministérios. Abraão e Ló, dois ministérios. Muito bem. E nessa noite, portanto, nós vamos caminhar e eu passo a ler uma palavra que está e que se encontra no Gênesis, no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, uma narrativa interessante que pode abrir e abre, nesse momento, esse espaço para que adentremos nesse contexto de Abraão e Ló, dos ministérios. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, eu passo a ler e você atentamente ouça. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Te bendizemos, eterno Deus, porque estás aqui esta noite nos dirigindo, nos comandando, nos exortando, consolando e edificando pelo teu Espírito Santo, já desenvolvido os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. Agora capacita-nos também para que tenhamos, Pai, esse mesmo ímpeto, essa mesma visão do teu ministério de louvor, trazendo a tua glória aqui, espraiando entre nós, para que possamos transbordar as nossas vasilhas sempre cheias da tua presença, que transbordemos nesta noite, como já o fizemos através dos louvores. Em nome de Jesus, amém. Para que entendamos essa palavra já lida, para que eu não repita, obviamente, o capítulo 12, que é extenso do 1 ao 9, eu quero que a igreja atente para alguns detalhes importantes. Por exemplo, quem recebeu a promessa de que dele o Senhor faria uma grande nação, de que dele o Senhor abençoaria as famílias e todos os povos da terra? Quem recebeu essa promessa? Abraão. Quem tinha a chamada? Abraão. Quem tinha a visão? Abraão. Então o Senhor diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A princípio, antes de falar, e a gente entende que te farei uma grande nação, te abençoarei, te
engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor, então, diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã, ou Harã, levou consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, portanto, seu sobrinho. Levou Ló com ele também, e tudo aquilo quanto haviam adquirido. Bom, atenção agora. A princípio, Abrão não tinha convicção da terra para onde ia. Ele tinha mais ou menos o horizonte, a visão, a percepção de que indo para o deserto do Negueb, ao sul de Jerusalém, ele estaria ali ocupando no deserto de Negueb 60% da região do território de todo Israel. Negueb, para quem não sabe, era pouco irrigado, ele tinha pouca umidade, a sua altitude não contribuía e as chuvas eram escassas. Alguns diziam aí onde é que está a frase as torrentes do Negueb. Onde estão as perspectivas de que do Negueb havia torrentes? Sim, as montanhas circunvizinhas acumulavam água, acumulavam chuvas, e quando havia um desaguar, um desabamento de águas dessas montanhas, inundavam o Negueb. Era um deserto e para lá nós vamos ver que foi Abrão. A priori, a princípio, atentemos para isso. A chamada era de e para Abrão. A escolha, a percepção de Deus era para Abrão. Então ele faria e fez de Abrão o nosso pai na fé. Abrão, abençoaria todas as famílias da terra. Muito bem, então preste muita atenção para que tenhamos essa visão. Sobrinho. Os bens dele e ainda as mulheres e o povo, após voltar Abrão de ferir a Gedorlaomer, o rei, tá, meu amado? Eu vou já dizer da onde. E os reis e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé. Irmãos amados, deixa eu descrever para você algo. Eu poderia ir e nós passaremos a noite aqui e extrapolaremos o tempo a Gênesis 14, de 4 a 10, mas vou evitar, e já fui de Gênesis 14, de 13 em diante. Por quê? Existia uma guerra de 4 reis contra 5. E essa guerra aconteceu. E o que foi que houve? Deixa eu narrar rapidinho. Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Queldomer, rei de Elão, e Tidar, rei de Goi. Fizeram guerra contra 5. Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zedim, e Bera, ou Bela, rei de Zoar. Era Bela mesmo, era Bela, nome de homem, mas era Bela, rei de Zoar. E essa guerra aconteceu. Nessa guerra, irmãos, aconteceu algo interessante. Prestem bem atenção no que eu vou narrar para vocês. Deus fez com que Ló fosse preso, ele foi preso em Sodoma, conduzido como escravo, junto com toda a sua família e seus bens. Esses cidadãos que eu citei foram até Abrão. Coisa tremenda. Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo, após voltar Abrão de ferir a Gedorlaomer, era o rei, tá, meu amado? Eu vou já dizer da onde. E os reis e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé.
Irmãos amados, deixa eu descrever para você algo. Eu poderia ir e nós passaríamos a noite aqui e extrapolaríamos o tempo a Gênesis 14, de 4 a 10, mas vou evitar, e já fui de Gênesis 14, de 13 em diante. Por quê? Existia uma guerra de 4 reis contra 5. E essa guerra aconteceu. E o que foi que houve? Deixa eu narrar rapidinho. Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Queldomer, rei de Elão, e Tidar, rei de Goi. Fizeram guerra contra 5. Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zedim, e Bera, ou Bela, rei de Zoar. Era Bela mesmo, era Bela, nome de homem, mas era Bela, rei de Zoar. E essa guerra aconteceu. Nessa guerra, irmãos, aconteceu algo interessante. Prestem bem atenção no que eu vou narrar para vocês. Deus fez com que Ló fosse preso, ele foi preso em Sodoma, conduzido como escravo, junto com toda a sua família e seus bens. Esses cidadãos que eu citei foram até Abrão, Escol, e disseram: Abrão, o Ló, o teu sobrinho, está preso. Invadiram, tomaram tudo, ele perdeu tudo na guerra dos 4 reis contra os 5. Então é nesse momento, queridos, que abro parênteses, abro aspas. O Senhor diz algo glorioso em Gênesis 14, 11. Tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. No versículo 12, apossaram-se de Ló, filho do irmão de Abraão, e de toda a sua parentela e de todos os seus bens. É nesse momento que Abraão sai para a guerra com esses homens que eu mencionei, 318, e os vence. E é nesse momento, queridos, com a vitória sobre os reis, quem sai ao encontro de Abraão? Melquisedeque, levando pão e vinho. Bendito sejas tu, Abraão, para o qual Deus deu os reis, e pelo qual e pelos quais Abraão deu o dízimo de todos os despojos. A partir daí, amada igreja do Senhor, já estamos em rota de conclusão. Você percebeu que Abraão passa a interceder por Ló, preso. E é quando Abraão ora, Senhor, depois de ser abençoado por Melquisedeque, veio o rei de Sodoma, quis fazer negócios com ele, mesmo derrotado, o rei de Sodoma, os 4 venceram os 5, ele vai e diz: não, eu não vou te dar a oportunidade de tu dizeres, rei de Sodoma, eu enriqueci Abraão. Não, eu não quero nada, só quero que Deus me deu, as bênçãos de Deus. Não se vendia, se fosse Ló, misericórdia, tanto que ele se vendeu, mas Ló estava preso. Então Abraão orou, rogou, implorou ao Senhor, que enviou 2 anjos para livrar Ló e sua família de Sodoma. E os anjos apertaram Ló, sua mulher e suas 2 filhas para saírem daquele lugar. Bora. Por quê? Porque Deus só irá destruir Sodoma e Gomorra quando você, Ló, e sua família for tirada de lá. Igreja, Deus só vai inaugurar a grande tribulação quando a igreja sair dessa terra. Então ele, Ló, embora, os anjos apertaram: não faça isso. Não faça isso o quê? Você já perdeu tudo. Você está sendo livre. E Ló saiu, meu irmão, para Zoar, para uma cidade. Vai, corre. Deus só poderá agir quando chegares em Zoar. E a mulher dele, encantada com Sodoma, olhou para trás. E qual era a ordem? Ninguém deve olhar para trás. Ninguém deve ter o olhar de Ló, tanto que o Ló não olhou porque arrependeu-se. Ali ele já estava arrependido. Ali ele mancou e percebeu e se mancou pela burrada que fizera.
E nesse momento, o Deus vivo fez com que a sua esposa se tornasse numa estátua de sal. Infelizmente, o que aconteceu a partir dali? Aconteceu algo interessante. A mulher tornou-se estátua de sal, versa uma história que não tem comprovação, mas que tem fundamento, alguns fundamentos, de que a partir dali nasceu o Mar Morto, e que já existia, e que as águas, enfim, é apenas uma versão que nós não estamos colocando como doutrina. E também aconteceu que ele foi para Zoar, numa caverna, nas montanhas de Zoar. O que aconteceu com Ló? Suas filhas o embebedaram, tiveram relações com ele, por 2 vezes consecutivas. E dessas relações nasceram 2 povos. E Ló teve uma vida de aperreios, porém a Bíblia categoricamente afirma que ele foi salvo, porque ele clamou ao Senhor, ele se arrependeu e ele está na glória. Você, eu, nós lá o conheceremos. E quem o salvou? Abaixo de Deus, Abrão. E quem lutou com os reis por ele? Abrão. E quem rogou por ele para que Deus enviasse 2 anjos? Abrão. O detentor da chamada, o detentor do ministério, o detentor da bênção. Lição: ministério de Abrão, abençoado, de chamada, de patriarcado, de primazia. Ministério de Ló, ministério de perseguição, ministério de negação, mas graças a Deus que ele perdeu tudo. Olha lá, tudo no que ele depositava a sua confiança ele perdeu, e sem mais nada ele passou a confiar em Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Que o nosso ministério seja de seguir, que o nosso ministério seja, Pai, tão próspero como foi o de Abraão, tão próspero como foi o do nosso pai na fé, que até por amor a Ti entregou seu próprio filho, crendo, ciente, crente de que Tu o poderias ressuscitar dentre os mortos. Foi a um lugar que aparentemente, exatamente não sabia, mas foi querendo ir para a cidade cujo arquiteto é o Deus vivo. Obrigado, Pai, que a Tua igreja tenha essa visão de seguir uma liderança no Senhor e de não se deixar levar por olhos de interesse, por olhos de encantamento, porque no meio do Teu povo não vale encantamento. Em nome de Jesus, que nós recebamos o ministério de louvor com forte aplauso ao nosso Deus.